A gente vai apresentar o nosso artigo que tem como título Engenharia de Produção para Redução de Gargalos na Produção, Eficiência na Estruturação de Sistemas Produtivos Contínuos. Ele foi escrito por mim, Laurica de Oliveira Ferreira. E por mim, Alice Costa Machado. Como um resumo, né? Primeiramente, nos setores produtivos encontram-se gargalos que eles podem ser definidos como limitações na capacidade produtiva das empresas, acarretando impactos negativos internos e externos. Essas consequências têm preocupado de modo gradual a gestão das organizações, que visam solucionar esses problemas, né, que interferem na produtividade e nos lucros. E a engenharia de produção ela vai ter essa função essencial para a redução desses gargalos, buscando a eficiência na estruturação dos sistemas produtivos contínuos, assim eliminando as anomalias no ciclo de produção. A metodologia utilizada na investigação foi a da pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, elaborada a partir de consultas em livros, documentos e outros artigos. Então, os resultados obtidos, né, indicam que a presença desses gargalos induz a uma perda na qualidade do setor operacional. E, como consequência, o aumento do lead time nos custos de produção, transtorno no funcionamento normal, entre outros impactos. Com a redução deles, né, com a redução dos gargalos da linha de produção, através dessa aplicação das técnicas encontradas, a ineficiência na estruturação do sistema produtivo contínuo ela se torna um problema solucionável, só que não exterminado, né? Tendo em vista de que os gargalos eles podem ser encontrados também combinados dentro do mesmo setor produtivo, existindo a necessidade de um planejamento qualificado para a otimização da produção das empresas. Então, as conclusões são no sentido de que a análise sistemática feita pela engenharia de produção sobre os impactos causados pelos gargalos, ela se tornou uma ferramenta indispensável para a eficiência não só do setor produtivo, mas também para os demais setores, né, que constituem a empresa. Bom, com isso, né, a gente pode contextualizar o assunto. Os sistemas de produção são um conjunto de processos e operações que se relacionam entre si, né? Que são responsáveis por produzir um determinado produto ou um determinado serviço. Nos setores produtivos encontram-se esses gargalos, né? Que são definidos como quaisquer recursos com capacidade igual ou inferior à demanda necessária para o mesmo. Ou seja, a gente pode entender como limitações da capacidade produtiva das empresas mesmo. Com isso, né, acarretam impactos como aumento de tempo e custo de produção. Também a dificuldade no alcance das metas, perda de insumos, perda de qualidade, etc. Então, notando esses impactos dos gargalos, né, relevantes dentro da produção, houve-se a busca, né, pela otimização dos processos produtivos, que ocorre há tempos já, com a implantação do Taylorismo, seguido já pelo Fordismo, até os dias de hoje. E com isso, né, a preocupação da gestão das organizações, a necessidade de adaptarem, né, seus processos, visando o aproveitamento e o aperfeiçoamento da linha produtiva. Então, em decorrência dessa competitividade no mercado e da sustentabilidade, né, o ponto ele foi levantado dentro das empresas, que é a necessidade de reduzir esses custos da produção e aumentar essa eficiência, né, no uso dos seus insumos. Ocorrendo assim uma transformação produtiva com a utilização de ferramentas que auxiliam no desenvolvimento estratégico e organizacional, solucionando perturbações que aparecem dentro dos sistemas produtivos. Bom, aqui a gente tem o nosso objeto de estudo, que é engenharia de produção para redução de gargalos produtivos, né? E nosso objeto de estudo, ele surgiu a partir da preocupação das empresas em relação à existência de gargalos produtivos, né? Que são gargalos que prejudicam o funcionamento do nosso sistema, causando perdas no produto final. Então, falando um pouquinho do termo gargalo, né? O que significa o termo gargalo? A gente usa essa palavra, né, gargalo, para descrever qualquer ponto de congestionamento que esteja presente no sistema produtivo. Então, qualquer elemento do sistema produtivo que não esteja operando em sua capacidade total pode ser dito como um gargalo, né? Que são elementos que vão prejudicar o funcionamento do sistema se não estiverem operando em sua capacidade total. E aí que entra os profissionais da engenharia de produção, né? Porque eles são especialistas em identificar essas restrições, né, esses gargalos da nossa linha de produção, e eles também têm a capacidade de traçar alternativas, né, para eliminar esses gargalos. E com isso a gente obter, né, os resultados desejados, obter o funcionamento total da linha de produção. Aqui a gente tem o nosso programa de pesquisa,
que é a ineficiência na estruturação do sistema produtivo contínuo. Então, essa ineficiência, né, na estruturação do sistema produtivo contínuo, ele surge devido à falta de planejamento dos processos produtivos, né? Então, esse problema, ele acaba desenvolvendo restrições nos processos internos da produção, né? Sendo necessária a intervenção com métodos para reduzir o tempo e custo operacional. Então, a gente tem como pergunta problema. Nas atividades de engenharia de produção, que foca no aperfeiçoamento dos sistemas produtivos e que envolvem a eliminação de gargalos na linha operacional, o que deve ser feito para atingir a eficiência na estruturação do sistema produtivo contínuo? Bom, aqui a gente tem a nossa solução, que é a eficiência na estruturação de sistemas produtivos contínuos, e eu vou falar um pouquinho sobre como a gente desenvolveu a nossa solução. Né? Nós partimos de 3 hipóteses, 3 possíveis soluções, né? Que a primeira delas indica que, se tratando de otimização do processo produtivo, a adequação de um setor apenas é suficiente para que se atinja a eficiência possível do processo. Aqui nessa hipótese, por conta desse pedacinho que fala que a adequação de um setor apenas já é suficiente, ela é uma hipótese que não é válida. Porque aqui nessa segunda parte a gente explica certinho, né, por que essa hipótese ela acaba sendo inútil, né, porque o nosso processo ele é pensado e planejado como um todo, né, não é só uma parte do processo que precisa ser modificada. Então, para a gente obter essa eficiência na estruturação do processo produtivo contínuo, né, a gente precisa de um planejamento total, não apenas de um setor, né. E aqui na segunda hipótese, a gente tem que é possível que haja uma eficiência do processo sem levar em consideração o tipo de processo produtivo, né? E aqui nessa parte também, essa segunda hipótese, ela falha, porque a gente precisa sim levar em conta o tipo de processo produtivo, né? Porque esse processo produtivo, ele detalha o modo em que as componentes se associam para organizar uma sequência de procedimentos que geram os resultados desejados. Então, o tipo de processo ele também auxilia na determinação do ritmo em que o sistema deve funcionar, desde o seu início até o seu fim. Então, aqui a gente já vê que essa segunda hipótese também não seria a mais adequada. Bom, aqui na terceira hipótese, a gente tem que as análises para bons processos são baseados nos princípios de projeto de reengenharia. Ou seja, a busca pela eficiência na estruturação do processo contínuo acontece através da análise profunda e sistemática dos processos e seus setores atuantes, levando em conta a eliminação dos gargalos, conectando subprocessos, identificando alavancas para alcançar metas e objetivos para a otimização da produção. Então, aqui a gente tem a hipótese que é mais completa, né, que são baseados nos princípios do projeto de reengenharia, com o auxílio, né, lógico, dos profissionais da engenharia de produção. Então, basicamente, é feito um redesenho de processos, né, que você precisa fazer a análise do processo, identificar quais são os seus pontos fracos e propor um formato mais eficiente do processo. E aí a gente obtém, né, a nossa solução do nosso problema, que seria a eficiência, né, um sistema produtivo mais eficiente. Aqui a gente tem a metodologia, e a metodologia que a gente utilizou foi a pesquisa bibliográfica de abordagem qualitativa, né? Ela foi importante desde a escolha do objeto de estudo, do planejamento, da coleta de dados, até o desenvolvimento dos resultados alcançados pela pesquisa. Então, a gente desenvolveu a temática, depois a gente criou a pergunta-problema, e após isso a gente buscou solução para a nossa pergunta-problema através do banco de dados que a gente realizou. Então, né, o que seria esse banco de dados? Ele foi elaborado a partir de consulta em livros, em documentos e artigos, sendo que esses documentos e esses artigos a gente encontrou no Google Acadêmico. E aí, quando a gente pesquisou lá gargalos de produção, a gente obteve 55.500 resultados em 0,03 segundos. E aí, quando a gente pesquisou sistema produtivo contínuo, a gente obteve 49.700 resultados em 0,02 segundos. Então, a gente consegue perceber que teve bastante material para a gente realizar o nosso artigo. Bom, ainda falando da metodologia, a temática ela foi definida com base no interesse pela área da engenharia de produção, que trabalha para a otimização do sistema produtivo nas indústrias, né? Sempre visando a eficiência do processo para alcançar os objetivos estabelecidos. Aí aqui também fala do banco de dados, que eu já expliquei como que ele foi desenvolvido, né? E no finalzinho fala, né, que para isso foi realizada a busca por palavras-chave no Google Acadêmico.
que foi o que eu expliquei no slide anterior, né? Como a gente fez esse banco de dados. Então, a gente colocou as palavras que fossem do nosso interesse, e a gente encontrou milhares de artigos. Depois a gente foi selecionando qual que a gente achou mais relevante para contribuir com o nosso trabalho. E aí a gente criou uma pasta no Drive, né? Depois a gente baixou todos esses artigos lá. E aí a gente deu Ctrl F e foi colocando palavras que tinham a ver com o nosso trabalho, para a gente ver, né, os artigos que a gente poderia utilizar, que poderia ser útil, né, para a gente, que poderia contribuir para a nossa pesquisa, e os que não eram tão interessantes assim. Então, depois que a gente fez tudo isso, a gente concluiu o nosso banco de dados, e foi através desse banco de dados que a gente desenvolveu toda a pesquisa. Bom, falando agora dos resultados, né? Os resultados obtidos através da pesquisa, né, com o auxílio do banco de dados, sobre a temática Engenharia de Produção para Redução de Gargalos na Produção, Eficiência na Estruturação de Sistemas Produtivos Contínuos, indicam que as ações dos profissionais na área da engenharia de produção, elas são necessárias para que haja a eficiência na estruturação do sistema produtivo contínuo, onde existe a presença de gargalos que induzem a uma perda na qualidade do setor operacional, ocasionando o aumento do lead time, ou seja, no tempo da espera do produto, maiores custos de produção, mau funcionamento do processo produtivo, entre outros impactos. Com essa preocupação relacionada à existência de gargalos no sistema produtivo contínuo, ela deve ser projetada através da engenharia dos processos, que tem como finalidade o alcance dos objetivos propostos. Então, com a redução dos gargalos na linha de produção através dessas técnicas obtidas, pode-se dizer que o problema da ineficiência na estruturação do sistema produtivo contínuo se torna um problema solucionável, né? Mas ainda sem a sua eliminação completa, porque deve ser levado em conta que os gargalos eles podem ser encontrados também combinados dentro de um mesmo setor produtivo, existindo essa necessidade, né, de um planejamento qualificado para a otimização da produção das empresas. Então, assim, é notório, né, a importância do aprimoramento dos processos e da preocupação com as consequências ocasionadas pelos gargalos, se mostrando, então, um ponto importante, né, se mostrando pontos importantes quando se fala em eficiência da produção. E outro apontamento válido também é a atenção, né, que deve ser dada pelos setores e pelas equipes que participam conjuntamente, né, para o alcance desses objetivos já estabelecidos com um planejamento. Então, o objetivo buscado pelas essas organizações, utilizando o método da reengenharia, ele já é um auxílio na melhoria dos sistemas produtivos, alcançando bons resultados internos e externos para a organização, né? Para que ocorra, né, a eficiência na estruturação do sistema produtivo, é necessário que haja uma análise sistemática desses elementos que compõem a rede de produção para a melhoria do sistema. Então, a eficiência na estruturação dos sistemas produtivos contínuos, ela é alcançada quando levada em consideração a eliminação dessas perdas, né, com um mapeamento e a análise do fluxo de processos. Agora, falando do tópico da discussão, então, assim, pontos essenciais, né, que a pesquisa e os resultados eles ofereceram foram ação de prevenção como um bom planejamento, né, desde o início, tendo um custo menor do que a necessidade de se redesenhar todo o processo produtivo, levando em consideração a integração dos setores dentro da organização. Então, logo, enquanto o novo processo estiver sendo implantado, os demais setores eles precisam estar parados, né? E o segundo ponto também é a preocupação dos profissionais da engenharia de produção com a presença de gargalos na linha produtiva. Essa presença, né, que pode prejudicar os resultados finais desejados. E um terceiro e último ponto é a engenharia como um método apropriado quando se é necessário ter eficiência durante a estruturação do sistema produtivo contínuo. Então, perante assim, exposto, né, esses pontos, já é possível garantir que o profissional da engenharia de produção, quando passa a ter essa atenção, né, especial aos gargalos que prejudicam o funcionamento da linha produtiva, e que também buscam traçar alternativas para aumentar a eficiência do sistema produtivo contínuo, pensando em eliminar, né, essas anomalias no ciclo de produção, proporcionam, assim, esse aproveitamento da linha produtiva de forma permanente, eliminando a interrupção da produção diante do aparecimento dos gargalos. Bom, agora falando das conclusões, né? Como conclusão, a análise sistemática da rede de operações e processos realizada pelos profissionais da engenharia de produção através desses métodos da reengenharia se mostra uma ferramenta indispensável sobre os impactos causados pelos gargalos na linha de produção,
no que diz respeito à busca pela eficiência na organização, tendo em vista a integração dos sistemas dos setores internos. Levando em consideração, né, essa melhoria contínua no processo de produção da organização, a engenharia de produção ela utiliza de ferramentas, né, eficazes que têm como função a redução dos gargalos produtivos por meio desse mapeamento organizacional, identificando as causas para obstrução da corrente de produção, assim possibilitando, né, que a rede organizacional ela tenha seu funcionamento eficiente, né, como um diferencial da empresa no mercado, propondo, assim, né, como uma solução é a preocupação sobre a eficiência na estruturação de sistemas produtivos contínuos, com foco em utilizar os princípios da reengenharia para a busca da otimização do processo, com auxílio dos profissionais da engenharia de produção, para analisar e identificar esses gargalos, né? E a partir disso, desenvolver os projetos de reengenharia que ocasionam na eliminação dos gargalos e, com isso, o alcance das metas, né? Então, o objetivo, né, de traçar essas alternativas para aumentar a eficiência dos sistemas produtivos contínuos, eliminando essas anomalias no ciclo de produção, ele foi atingido em função da ação dos profissionais da engenharia de produção, né? Na utilização dos métodos da reengenharia, levando em conta a ligação dos setores internos, né, na organização, para um bom planejamento e uma boa análise, mantendo a preocupação de reduzir os custos e aumentar o desempenho da produção. E essas foram as conclusões do nosso trabalho. Bom, aqui a gente tem as referências que a gente usou ao longo do trabalho. Então, todos os artigos, todos os trabalhos que a gente utilizou, as referências estão aqui. Bom, aqui a gente deixou os nossos agradecimentos aos nossos familiares que apoiaram a gente durante todo o desenvolvimento do nosso artigo. E aqui também tem o agradecimento ao professor Dr. Wilson José Gonçalves. E é isso. Esse foi o nosso trabalho.